Módulo crediário. Neste vídeo, nós vamos aprender um pouquinho dos cadastros básicos e manutenção. Vamos iniciar o nosso cadastro básico cliente. Aqui nós temos escolaridade, onde nós configuramos primário, ginásio, colegial, superior. Se houver necessidade de um novo, nós podemos vir aqui, incluir e colocar o nome da nova escolaridade. Não vamos salvar porque não temos a necessidade. Próximo, estado civil, nós temos casado, solteiro, divorciado, viúvo, união estável. Podemos ainda ter um novo ou alterar algum já existente. Essas configurações nos auxiliam no cadastro de cliente, pois os combos já vêm pré-definidos com essas configurações que nós podemos fazer antes. Nós temos ainda grau de relacionamento, quando colocamos um telefone para contato, nós temos a opção de marcar, o grau de relacionamento, se é um cônjuge, se é filho, pai, amigo, avô, enfim, podemos criar novos também. Temos aqui o tipo de comprovante de renda, um Olerite, Prolabore, extrato bancário, podemos criar um novo também. Temos aqui, o tipo de residência, se é própria quitada, própria não quitada, alugada, dos pais, parente, amigos. Tudo isso nós parametrizamos para facilitar o cadastro de crediário. E assim também nós temos tudo parametrizado, nós temos um padrão no preenchimento, não temos o problema de digitação desses campos. Então, nós temos aqui o tipo de telefone, residencial, comercial, celular. Se houver necessidade de um novo tipo de telefone, também pode ser inserido. O tipo cargo profissional, esse é muito importante, porque aqui nós determinamos uma renda presumida para esse cargo. Então, por exemplo, nós vamos pegar aqui um gerente, Feito uma análise no mercado, constatou-se que uma renda base para esse cargo gerente, R$3.000. Então, o sistema, desde que a pessoa não apresente o comprovante de renda, o sistema passa a fazer o cálculo em cima desta renda presumida. Isso assegura, a empresa de que nós teremos um limite moderado, um limite seguro para ser oferecido para esse cliente que faz a abertura de cadastro conosco, ok? E aqui nós temos Valida Cadastro. Essa tela também é muito importante a parametrização dela. Aqui nós determinamos cada campo e o seu nível de validação, se é inexistente, se ele é recomendado ou se ele é obrigatório. Então, quando nós preenchemos que um campo aqui é obrigatório, eu não consigo aprovar o cadastro sem o preenchimento deste campo. Então, aqui nós temos tipo de residência, número do CPF, todos como obrigatórios, Temos alguns como recomendado, quantidade de dependentes, nome e fantasia da empresa. Se eu entrar nesse campo, por exemplo, e alterar para obrigatório, a partir desse momento, todo o cadastro deverá ser preenchido o nome e fantasia da empresa. Caso contrário, eu não vou conseguir aprovar. Então, vamos voltar, porque ele não tem necessidade de ser obrigatório. Continuando aqui em cadastros básicos, nós vamos para parâmetros. Em parâmetros, nós vamos configurar a bandeira do cartão. Então, nós temos Visa, Credit Card, Mastercard. Se houver necessidade de um novo cartão, a gente pode vir aqui, colocar o nome desse novo cartão e salvar. No nosso caso, não há necessidade. Classe profissional. Aqui nós vamos cadastrar
o assalariado, o aposentado, uma pessoa que tem renda de aluguel. Isso é muito importante, porque quando nós fizermos um cadastro e colocarmos que a pessoa é assalariado, nós vamos para o próximo combo, que vai já abrir algumas opções de comprovante de renda. Então, eu tenho aqui já pré-configurado Olerite, Prolabore, Previdência, Aluguel, e tenho alguns cargos associados. Então, uma pessoa assalariada pode ser aposentado, pode ser um gerente, pode ser um pedreiro, uma pessoa do financeiro, do comercial. Podemos incluir ou alterar alguma outra opção aqui. E isso tudo eu vou visualizar quando eu estiver fazendo um novo cadastro, ok? Ou alterando também um cadastro, né? Então, voltamos aqui para a regra de crédito de cliente. Aqui é só uma regra para cheques, nós não vamos entrar no detalhe. Aqui o motivo, né, de atualização da análise. Nós podemos cadastrar alguns motivos e exigir que seja feito, né, uma atualização. Quando estiver dentro dessa opção aqui, nós marcamos. Unidade federativa, isso aqui o próprio sistema da Next já coloca essa base de dados, não precisa se preocupar com essa criação, né? Tipo de logradouro, nós temos ruas, avenidas, praças, podemos criar um novo também. Município, nós também já temos uma base, né, do IBGE, a gente não precisa se preocupar em configurar cidades e estados aqui. Prefixo de telefone, não há necessidade também. O tipo de comprovante de residência, nós temos aqui conta de luz, água, telefone, extrato bancário, podemos criar um novo também se houver a necessidade, né? E o tipo de bem. Então, nós criamos aqui dois exemplos, veículo financiado, veículo quitado, podemos criar um novo também se houver necessidade, que nós não vamos criar. Então, tudo isso nós conseguimos cadastrar e parametrizar de forma muito simples. Na própria tela, o usuário faz essa configuração. Uma vez feito, eu não preciso ficar alterando, somente quando houver a necessidade, né? Aqui nós vamos para algumas configurações, nós temos aqui a central de configuração, onde nós determinamos o que vai ser feito, né? Então, eu cadastro um cliente e eu coloco, eu quero que consulta o telefone ao consultar o SPC, então eu vou marcar aqui. Nós queremos também que habilite a base de consulta de CEP, então nós vamos habilitar. Eu quero que exiba os avisos na abertura dos cadastros, né? Aquela telinha que vem feito um pop-up para a gente, para nos alertar de alguma coisa importante. Habilita a opção de recálculo de limite na renda do cliente, né? Então, atualizou a renda, o sistema vai perguntar se eu quero que faça o recálculo. Então, eu habilito também a consulta de SPC online. Se for obrigatório uma consulta de SPC para aprovação, é aqui que nós vamos marcar. Um bloqueio, uma renda mínima para aprovação desse cadastro. Então, é nessa tela que a gente parametriza tudo o que a empresa definir. Aqui nós temos conexões do aplicativo, isso também é definido de acordo com a arquitetura, com a rede da loja, né? Isso o usuário não precisa se preocupar. Temos aqui alguns layouts de transferência, por exemplo, o que nós temos aqui é um layout que envia a nossa consulta para o SPC, né, aquela consultinha integrada. Temos aqui um provedor de SPC que também é cadastrado uma única vez e não precisamos nos preocupar. Isso é quando for colocar o crediário, o módulo crediário para funcionar na empresa. Alteração limite de cargo, nós também não vamos passar por ele nesse momento.
e vamos aqui, configuração score filial. Então aqui, depois que for definido toda a regra de credit score, os parâmetros, né, as pontuações, nós vamos entrar em cada filial e escolher o score que ela vai utilizar, porque eu posso ter o mesmo para todas as filiais ou posso ter vários scores utilizados para diferentes lojas, né? Então eu tenho o perfil de uma loja diferente da outra, eu posso ter um score diferente também, ok? E aqui nós temos empresa de cobrança terceirizada. Nós temos alguns clientes que utilizam a cobrança terceirizada. Como funciona isso? Um cliente que está atrasado acima de 180 dias, por exemplo, eu não quero mais cobrá-lo, eu quero enviar para uma empresa de cobrança terceirizada. Então, nós cadastramos essa empresa aqui, criamos o layout e a partir daí geramos arquivos diários para essa empresa poder cobrar e receber. Então, nós fazemos a troca de arquivos com essa empresa, ok? Mas nós podemos detalhar isso na parte de cobrança. Aqui nós começamos as regras de score. Então, vamos iniciar aqui em classificações. Classificações, nós vamos pontuar se é alto risco, médio risco, baixo risco, altíssimo risco, né? Ou baixíssimo. Dentro de cada um desses níveis de risco, nós vamos ter algumas particularidades. Nós podemos colocar a faixa de renda inicial e final e a regra. Então, a partir do momento que nós cadastramos aqui baixíssimo risco, nós vamos utilizar ele dentro de um score e de acordo com a pontuação também determinada. Então, fizemos esse cadastro, 1 a 1. Nós podemos vir aqui e fazer a regra limite de crédito. Então, para cada nível que nós criamos lá, né, do alto risco, médio risco, baixo risco, nós podemos ainda colocar algumas parametrizações. Por exemplo, o baixo risco, ele pode utilizar 50% da renda própria, 30% da renda complemento, no limite máximo de R$5.000. Ele pode ter 20% no limite da renda própria por parcela e pode ter 20% da renda complemento também por parcela e o limite máximo de R$1.000. Podemos ainda determinar um percentual de entrada da renda própria, da renda complemento, um limite mínimo e um limite máximo de compra. Podemos selecionar alguns planos de pagamento, por exemplo, um cliente de baixo risco pode ter todos os planos disponíveis, com entrada, sem entrada, com juros, sem juros. Já um cliente de alto ou altíssimo risco, nós podemos colocar apenas planos de pagamento com entrada. E aqui nós temos um simulador, né? Então, para renda de R$1.000, para renda própria de R$1.000 e uma renda complemento de 500, aqui nós fazemos o cálculo, nós vamos ter R$650 de crédito e 300 por parcela. Vamos analisar o de alto risco. O alto risco nós temos aqui 30% da renda própria, 20% da renda complemento, um limite máximo de R$5.000. Limite por parcela 20, da renda complemento também 20, e aqui o limite máximo de R$1.000. Isso pode ser alterado de acordo com a política de cada empresa. Cadastrado aqui também, nós vamos criar agora o Credit Score. Então, nós criamos um aqui com um nome, né, para ficar uma base, para a gente saber quando foi feito, para a gente ter
uma segurança a mais na utilização dele. E nós vamos iniciar aqui colocando cada classificação de crédito que nós criamos lá atrás, né? De baixíssimo risco, baixo risco. Para cada uma, nós vamos ter uma pontuação. Essa pontuação chama-se score. Então, o cliente que tiver uma pontuação final de 0, ele é negado, porque eu entendo que ele é um cliente negativado no órgão de proteção ao crédito e eu não quero dar crédito para ele. O cliente que tem uma pontuação apenas um pontinho aqui, ele não possui histórico. O cliente que vai de 2 a 374 é um cliente de altíssimo risco. Então, aqui nós vamos perceber que quanto mais próximo de 1000, menor o meu risco. Então, eu posso vender mais para esse cliente. Isso nos mostra quanto eficiente e quanto esse sistema de crediário nos auxilia. Ele auxilia a gente a vender com segurança, a liberar melhor os valores de crédito para um cliente de baixíssimo risco. Eu posso vender para um cliente de altíssimo risco, porém com segurança. Eu libero um limite menor para ele. Como? Através dessas pontuações que o sistema me auxilia. Nós temos ainda o score por faixa, onde nós podemos colocar aqui que as informações bancárias vai ter uma pontuação, nesse caso 10 pontos. A faixa de idade do cliente pode também nos ajudar. Então, nós percebemos que um cliente de 18 a 21 anos é uma faixa etária de risco. Então, ele vai diminuir 30 pontos. Já um cliente de 51 a 60 anos é um cliente que mostra um bom resultado no mercado. Então, ele vai ter uma pontuação 5. E assim por diante nós podemos classificar, né? Quando nós já tivermos os clientes com faixas de compra, com média de compras e atrasos, nós já tivermos um histórico, nós também podemos criar uma pontuação para essa faixa. E temos ainda o score por opção, onde nós podemos colocar tipo de residência própria, não quitada, alugada, cada uma vai ter uma pontuação. Temos ainda os cartões de crédito que podem pontuar. Tudo isso vai nos ajudar a ter segurança na liberação de um limite de crédito. Isso tudo a gente configura junto com o cliente ou a qualquer momento o cliente pode fazer essa alteração na sua base. Definido aqui o score, nós podemos ir lá e classificar por filial. Então, eu quero que esta filial tenha um score médio. Definido o score para cada filial, nós podemos sair. E assim, nós temos produtos agregados, né? Isso é quando o cliente tem algum produto financeiro. Nós utilizamos ainda metas, grupos, seguro prestamista, por exemplo, né? Título de capitalização. Isso tudo nós também podemos ver num outro módulo, onde trataremos de produtos financeiros. Obrigada.